que houve no Compage em janeiro de 2017, onde foram mortos 56 presos. Então, o André se dispôs a conceder uma entrevista aqui para a gente, para falarmos sobre uma série de assuntos, inclusive os contratos da Humanizare, os serviços que a empresa presta, o preço, né, que é uma coisa que vem sendo questionada também desde janeiro de 2017, e finalmente as fugas dos presídios, né? Essa última fuga que foi registrada, 35 presos fugiram por um túnel de uma das unidades que é administrada pela Humanizare. Boa tarde, André. Boa tarde, prazer estar com vocês aqui. Vamos prestar todos os esclarecimentos necessários aí para vocês, para o público, a população amazonense, a sociedade. Enfim, o objetivo é a gente fazer um bate-papo para deixar bem claro aí as nossas atividades, as nossas responsabilidades, aí as unidades que nós administramos. Eu sou o Valmir Lima e está aqui conosco também o Kleber Oliveira, jornalista, que vai conduzir também essa entrevista com o André Caires. Ok. Hoje a Humanizare administra 6 presídios, né? Fala-se muito que o contrato da Humanizare é um dos mais caros do Brasil. Em 2017, a informação era de que um preso custava mais de R$5 mil, né? É esse valor mesmo que custa um preso hoje nos presídios administrados pela Humanizare? Bom, vamos lá. Primeiramente, eu só gostaria de deixar registrado quais são as unidades que nós administramos, né? Sim. Que a Humanizare administra através do contrato de cogestão com o Estado. Em Manaus, nós temos 5 unidades prisionais: UPP, IPAT, Compage, CDPM e CDPF. E temos uma unidade em Itacoatiara, que é a UPI, Unidade Prisional de Itacoatiara. Então, assim, a gente gosta de frisar, porque às vezes saiu na mídia, por exemplo, a questão da fuga mesmo. Nós tivemos aí no final de semana. Esta unidade da fuga, o CDPM2, ela é uma unidade gerida 100% pelo poder público, de autogestão. Não existe um controle, um contrato para a Humanizare com relação a essa administração. Então, com relação a esse episódio que ocorreu no final de semana, eu não tenho como comentar o que aconteceu, se estava certo, se estava errado, enfim, eu vou focar com relação às unidades. Entendi. Okay? Não, porque saiu a informação de que, inclusive, os presos foram vistos por agentes penitenciários da Humanizare, né? Eu li em alguns jornais que foi... Por isso que eu coloquei na conta da Humanizare. Claro. Bom, eu acredito que essa informação está equivocada, né? Porque os funcionários, os colaboradores da Humanizare, eles ficam lotados nas suas respectivas unidades prisionais. Como a fuga do CDPM2 é de autogestão, os colaboradores que ficam no CDPM2 mesmo, eles são servidores do Estado, é toda uma parte do Estado. Então, eu acredito que essa informação não procede, foi equivocada. E em relação aos valores? Com relação aos valores, já discutimos diversas vezes, já participei de outros veículos de comunicação. Essa é uma pergunta que, em primeiro lugar, os valores não foi a Humanizare quem colocou. Participamos de uma licitação pública onde houve um orçamento por parte do Estado e a gente logrou o êxito e até hoje estamos cumprindo o andamento do contrato. Quanto a essa discussão de valores, a gente precisa identificar modelos de gestão, o que é gestão do Estado, o que é cogestão, entregáveis, o que a Humanizare entrega, o que faz parte em cada contrato, né? Até acredito que veiculou na mídia a média nacional, se não me engano, R$ 2.400. Isso. Né? Mas essa média nacional, em lugar algum, está a formação desse preço. E eu tenho certeza que isso poderia ser um custo direto, não um indireto. O que eu digo direto e indireto? Mão de obra, infraestrutura, toda a parte operacional para fazer uma gestão da unidade. Por exemplo, hoje, uma unidade que é uma gestão pública, o reeducando precisou ir no médico. Vou dar um exemplo. Ele vai para uma UBS, uma UPA, alguma coisa nesse sentido, né? Esse custo não está dentro do custo do sistema prisional da gestão direta.
Ele até pode estar no governo no todo, mas assim, por isso que eu digo, comparar custo, precisa ter, o que a Humanizar entrega, o que uma gestão pública entrega. E aí a gente pode começar a se discutir se é caro, se é barato. Então, esse é um ponto que a gente tem que ter um pouco mais de cautela e detalhe para poder debruçar e aí mostrar, não, tá muito caro, não tá. Então, assim, a gente discorda que é o mais caro. Primeiro que não é 5 mil, o valor é até menor. Inclusive, está no portal da transparência, porque cada unidade tem um valor, não é fixo para todas, né? Nós administramos 5, dependendo da unidade, pode aumentar, pode diminuir, né? E esse valor que está no portal da transparência também, é importante deixar claro, ele sofre as suas atualizações, né? Não é que já começou com esse preço. Então, nós temos essa situação aí que é importante a gente deixar claro. São 6 unidades que a Humanizar administra no estado. São quantos presos no total, André? Atualmente, em torno de, ou deu uma redução, em torno de 6 mil a 7 mil reeducandos. Eu estou vendo aqui numa publicação da SEAP, da Secretaria de Administração Penitenciária, as atividades da Humanizar. Eu não vejo aqui a questão da segurança, né? A segurança tem a ver com vocês? Excelente pergunta. O senhor não vê a questão da segurança porque a segurança é um poder indelegável. A segurança cabe ao Estado, cabe à administração pública. O contrato da Humanizar é um contrato de cogestão, né? Existem responsabilidades que cabem ao Humanizar e responsabilidades que cabem ao Estado. Resumidamente, quais são que cabem ao Estado? Poder de polícia, pôr ordem na unidade, segurança. Então, assim, isso é responsabilidade do Estado. A Humanizar, eu gosto de falar que seriam as atividades meio. Quais seriam? Toda a parte de serviços técnicos, onde que na revista você está verificando que tem a parte de serviço de assistência social, odontológico, psicológico, enfermagem, jurídica. Eu posso, o exercício de 2017, nós fechamos com 256.904 atendimentos técnicos, envolvendo todas essas áreas. Então, a gente comprova, né, esse número não é... da onde saiu esse número? Cada atendimento é feito um registro, né, e hoje nós temos um controle através de biometria. O reeducando, ele vai no médico, ele vai no dentista, ele vai na enfermaria, ele vai no atendimento psicológico, é tudo registrado. E aí, onde que a gente, ao término do exercício, a gente chega nesse número, até para prestar conta para o Estado, para a população, para a sociedade, enfim, do que a Humanizar executa. Fuga de presos, então, não é responsabilidade da Humanizar? Fuga de preso não é porque a responsabilidade de segurança em si é do Estado. E o Estado faz em conjunto com a Polícia Militar, que dá o apoio tanto na parte externa, muralha, enfim, toda essa estrutura do sistema prisional. Mas olha, no dia a dia do presídio, os presos têm atividades e passam uma parte do tempo nas celas. Quem é que controla isso? Quem abre as celas para eles sair? Quem é que coloca eles para as celas novamente? Quem é que faz isso? Os colaboradores da Humanizar. Hoje nós temos em torno, num total de colaboradores, em torno de 1.500 funcionários da Humanizar. Posso lhe dizer em torno de 800 a 1.000 funcionários, eles são os agentes de socialização. Esses agentes de socialização, eles fazem o trânsito dos reeducandos internamente. Igual você comentou, eles estão na cela. Aí tem todo o calendário da agenda diária, seja de projeto, seja se precisa ir no médico. Quem faz esse trânsito é um colaborador da Humanizar, juntamente quem faz, por exemplo, se eventualmente precisar uma força policial, alguma coisa nesse sentido, quem faz é um funcionário do Estado. Seja o diretor da unidade, seja o GSI, que é o gerente de segurança interna, que são representantes do Estado que estão na unidade. Porque qualquer ocorrência, anormalidade, qual é a obrigação da Humanizar? Comunicar a direção da unidade. Senhor diretor, está acontecendo uma situação assim. Aí quem tem que pôr a ordem? O diretor da unidade em si. Ok. Em relação eu queria voltar a essa questão do contrato. A empresa entra para ter um lucro, né? Qual é o percentual de lucro hoje que a Humanizar tem? Fica em torno de quanto? Essa é uma informação que, quando a gente participou da licitação, apresentamos a proposta, logramos o êxito em participar, e com relação ao lucro, a Humanizar é uma empresa privada, não é uma ONG, existe sim lucro. Agora, nível de percentual, essa é uma informação confidencial. Entendi. E qual é o valor hoje do contrato mensal desses 6 presídios?
como eu disse, cada contrato varia. Por exemplo, salvo me engano, do Compage é em torno de 4.700, 4.500, de cabeça assim eu não sei, mas existe variações de cada unidade prisional. 4.500 por preso. Por preso. O contrato, ele prevê então a cobrança por presidiário. Exatamente. Porque eu consultei os contratos, não encontrei todos, o do IPAT eu não localizei na internet, né? Mas os outros lá, por exemplo, o da unidade prisional do Puraquequara, quando foi firmado em 2013, era de 31,8 milhões. Sim, anual. Certo. Agora está em 20,6 milhões. De o que acordo com a informa avaliação. lá. Enquanto que o Compage era de 139 milhões, agora está 245 milhões. Uma né? informação importante é todo esse remanejamento de o reeducando vai para a unidade X, para a unidade Y, quem determina é o Estado, é a SEAP. Ele quem coloca, a Polícia Civil apreendeu X pessoas, vai para onde? Primeiramente vai para o CDPM, que tem um centro de triagem lá, e aí de lá o diretor responsável que vai direcionar, conforme questões de superlotação, conforme questões de cela, vai para o PP, ou vai para o CDPM, ou vai para a UPI, alguma coisa nesse sentido. Aí, assim, tudo isso, quem dá as diretrizes é o Estado. Agora, a SEAP tem alguma diretriz assim, sobre os presídios que são mais ou menos perigosos, abriga presos ou mais perigosos? Ou Sim, contrato... a SEAP, não, com relação no contrato não existe, né? É uma questão para onde que vai, o que é mais perigoso ou não. A lei de execução penal deixa claro com relação a alguns crimes que você não pode misturar, mas tudo isso, quem dá a coordenada é o Estado, é a SEAP através da sua gestão propriamente. O senhor falou 4.800 em média? Eu não sei de cabeça, mas Pois é, eu fiz uma conta rápida aqui, dá 33 milhões e 600 por mês, 403 milhões por ano. Em torno desse valor que está, então. A gente conversava antes da entrevista a respeito dos serviços oferecidos aos detentos, né? Sim, claro. O senhor poderia esclarecer para nós quais são os serviços prestados pela Humanizare? Vamos lá. Porque o contrato prevê não apenas cuidar dos presos, né? Esse cuidar dos presos, ele tem um sentido mais amplo. Sim, como eu disse, a especialidade da Humanizare é a gestão prisional privada. Então nós somos experts nesse assunto e nós temos as obrigações que envolve a parte meio, como eu disse para você. Um dos pontos seria manutenção predial. Toda manutenção predial na unidade prisional é feita pela Humanizare, né? Preso, reeducando, danificou, queimou colchão, etc. Tudo é feito pela Humanizare. Então, essa é uma das atividades, manutenção predial. Outras atividades, nós temos os serviços técnicos. O que a gente diz quando é serviço técnicos? É aquele assistência psicológica, odontológica, serviços de enfermagem, atividades esportivas, clínico, assistência jurídica, que a gente dá o apoio para a Defensoria Pública, né? Na questão processual, para ver o andamento do processo, que está o reeducando, se está próximo de uma progressão ou não, a gente dá todo esse apoio para a Defensoria Pública. E outro serviço, fornecimento de alimentação. Nós fornecemos alimentação de jejum, almoço, jantar. Ele é acompanhado por nutricionista. No contrato entre as partes existem algumas regras que nós temos que cumprir, obrigações com relação a cardápio, a quantidade, né? Então assim, e mensalmente nós validamos um cardápio com a direção da unidade. O mês que vem o cardápio vai ser X. Então tem tudo uma programação, né? Então tudo feito lá mesmo. Exatamente, é feito internamente dentro de cada unidade prisional. Então tudo isso envolve a questão do custo, a questão do atendimento. Por isso quando eu digo, vamos comparar preço, o que um faz, o que o outro não faz. Então essa é importante. O pessoal até mudou o nome agora de agente penitenciário para agente de ressocialização, né? É um eufemismo aí que está sendo utilizado. Os presídios conseguem ressocializar algum preso?
Vamos lá. Primeira A humanidade consegue influenciar nessa ressocialização? excelente pergunta. Vou responder primeiro o seu questionamento, que é extremamente importante. A questão da diferença do agente penitenciário para o agente de socialização. São figuras totalmente distintas. Os colaboradores da Humanizare são agentes de socialização. Já o do servidor do Estado, o agente penitenciário, ele é concursado, ele pode utilizar a arma, ele tem o poder de polícia. Já os colaboradores da Humanizare em nenhum momento utilizam arma, tem poder de polícia. Por isso que eu digo que isso são figuras diferentes, né? Esse é um ponto que a gente deixa bem claro. Com relação à sua pergunta, no tocante à questão da ressocialização, atualmente existem diversos projetos hoje em andamento que a Humanizare executa no dia a dia das unidades prisionais. Nessa revista que nós entregamos para os senhores com relação à parte de projetos, eu posso dizer que no exercício de 2017 nós tivemos 12.937 dias de remissão de pena, seja pelo trabalho, seja pelo estudo ou por algum projeto que ele participa na unidade prisional. Então, assim, a gente... É diário os projetos, é diário as pessoas, os reeducandos participando, e a gente tem excelentes resultados. Nós tivemos... Eu posso dar um exemplo de um projeto Bambu, que os reeducandos participaram. Um deles, inclusive, passou no Enem, estava no regime fechado, conseguiu progressão. Hoje ele está estudando fora da unidade prisional. Em relação, por quê? Nós temos internamente uma estrutura de uma biblioteca, a parte onde eles conseguem estudar. E esses projetos que a gente diz com relação ao dia a dia do reeducando, quando tem um projeto de leitura, existe uma comissão após o período que eles têm para poder ler um livro na sua totalidade, e aí a gente chama representantes da SEDUC, representantes do Estado que participam nessa comissão para poder validar e depois até prestar conta para o juiz da execução penal, né, para ver se ele vai ter a progressão ou não. Dentro dessas atividades da Humanizare, como é que ela trata essa questão do domínio das facções criminosas nos presídios? Como é que ela se relaciona com isso? Não, o relacionamento ela é neutra, por quê? Essa tratativa é feita pelo Estado, que detém o poder de polícia. Então, se existe uma rivalidade de facção A para facção B, a Humanizare ela é neutra. Ela executa o seu serviço. Um exemplo que eu posso dar, no episódio que nós tivemos do Compage, em nenhum momento houve uma reivindicação por parte dos reeducandos de falha de serviço da Humanizare, de falha de alguma obrigação da Humanizare. E aí até foi publicamente já declarado que foi a briga entre facções em si. Então, nesse quesito aí, a Humanizare não tem influência alguma. Cabe ao Estado a sua administração. A empresa... Mas eu queria só, a partir dessa sua resposta, naquele momento ali tinha todo tipo de arma, né? Arma de fogo, arma branca, cortar o pescoço das pessoas, né? Quer dizer, como é que entra isso? Quem é que pode coibir? Não é o agente de socialização? Ou tem, por exemplo, o presídio tem agente penitenciário, além do agente de socialização, administrado como eu por disse, vocês? existe nas unidades administradas pela Humanizare, existe os representantes do Estado que ficam dentro da unidade, que é o diretor adjunto, o GSI, são os responsáveis pela gestão propriamente. Uhum. Quanto à questão de armas brancas, o que veiculou na mídia, quem assistiu o vídeo viu que no Compage nós temos o semiaberto, que é uma administração 100% do Estado. Então, quando começou essa situação, que eles tomaram a unidade, eles fizeram um buraco, e aí o fluxo de produtos ilícitos, arma branca, enfim, é claro quando você vê nas imagens. Então, a gente tem essa situação aí que a gente vai... a gente comunica para a direção da unidade quando tem uma irregularidade, e aí eles vão apurar o que aconteceu. Nos presídios administrados pela Humanizare não entra armas, celulares, drogas? Existe, até veiculou na mídia situações que localizaram objetos ilícitos. Eu posso dizer exemplos que está acontecendo diariamente de arremessos, aonde que pessoas de fora arremessam coisas para dentro do presídio, né?
E aí, lá pode ter uma arma, pode ter arma branca, enfim, droga. E aí, quando existem essas ocorrências, nós damos ciência para o diretor da unidade, para que ele tome as providências, porque os funcionários da Humanizar não podem ir lá pegar, porque isso aí é uma questão do poder de polícia em si. Pois é, porque eu fiz essa pergunta até porque a gente tem visto nas revistas realizadas pela polícia, né, até com a participação do Exército algumas vezes, toda revista você encontra uma série de armas, de droga, de celulares, carregadores de celulares. Uma coisa que eu posso frisar aqui, a Humanizar, existe um procedimento operacional padrão. Então, assim, qualquer colaborador que desviou a função é apurado e ele pode sofrer todas as penalidades, chegando até uma justa causa. Então, se eventualmente acontecer alguma situação e for apurado, ele vai ser desligado e assim nós vamos um sistema... Pois é, mas eu não estou querendo aqui culpar a Humanizar por nada. Claro. O que eu estou querendo dizer é como que um presídio que é para manter o preso ali, para cumprir uma pena, você consegue entrar com tanto armamento, com tanto material ilícito. Você não vê isso em outros países, né? Então, eu já ia falar, porque... Países da periferia você vê, mas, por exemplo, no Japão não existe, né? Infelizmente, hoje é uma problemática nossa a nível sistema prisional. A problemática do sistema prisional não é no estado do Amazonas, é no estado todo, né? Não tem um lugar que, senão lá as coisas funcionam corretamente, até porque nós temos os problemas da superlotação, isso dificulta muito. Então, cada caso a gente tem que analisar a sua peculiaridade para poder... André, a Humanizar já tentou dissociar a imagem dela do trabalho de assistência aos presos desse trabalho de segurança? Pelo que eu estou vendo, essa questão da segurança, a falha que existe nos presídios e acaba recaindo sobre a Humanizar e a culpa? A mídia veicula muito, mas a gente mostra quais são exatamente as responsabilidades, porque como que eu vou, por exemplo, se nós temos 1000 funcionários, por exemplo, nem usam arma, nenhum tem materiais letais, não tem o poder de polícia, então como que mas a responsabilidade é da Humanizar? Se pelo menos os colaboradores usassem arma alguma coisa, é uma situação, mas não tem. Então, a finalidade de visitar os veículos é mostrar isso aí e provar, né? Não é só falar, mostrar e provar. A posição nossa é essa, o que nós fazemos é isso, a gente mostra o trabalho nosso. Quando nós tivemos a ocorrência do Compage, no começo do ano retrasado, em 48 horas, salvo me engano, a operação já estava funcionando normalmente. Por quê? É a expertise da empresa, é a agilidade da empresa, é a gestão compartilhada que deu essa situação para que a unidade já se restabelecesse rapidamente, né? Tem essa flexibilidade da empresa, do particular, porque hoje o Estado precisa comprar alguma coisa, ele tem que seguir os requisitos legais, licitação. Então o contrato de cogestão já é um pacote completo, onde que a gente consegue ter essa agilidade. O contrato foi renovado com a Humanizar? Atualmente os contratos estão vigentes, né? Estão vigentes e a cada renovação, seja de 12, de 6 meses, cabe também ao Estado a dizer, vou renovar, até porque são contratos contínuos, né? São serviços contínuos e também a gente tem que ter uma cautela, não dá para você, vou suspender agora o contrato e o Estado vai assumir, né? Então, existe todo um procedimento de transição. Por exemplo, o Estado já veiculou que eles vão licitar para novas empresas concorrerem, etc. Tal. Respeitamos, é uma decisão do Estado, não tem problema. Mas a Humanizar vai participar? Vai, ela não tem nenhum impedimento, não tem nenhuma declaração, nenhuma decisão que impeça a Humanizar de participar. Como é que vocês fazem a seleção do pessoal e treinamento? Eu pergunto isso porque... o pessoal que trabalha nos presídios. Eu conheci uma pessoa há algum tempo, essa pessoa era motorista e tinha conseguido ser aprovado, acho que numa seleção da Humanizar, e estava participando de um treinamento, estava ali na dúvida se ele ia ou não ia, porque ele tinha medo de trabalhar no presídio e tal. Mas ele disse uma coisa que me ficou guardada até hoje, eu sempre digo isso. Ele disse... O que é bom é que lá você pode ganhar dinheiro. Os caras pagam R$100 por uma serra de serra-ferro, que custa R$3. Custava na época R$3 no mercado. Lá os caras pagam R$100 por uma serra. Como é que
Como é que se evita, por exemplo, que o agente não faça esse tipo de coisa lá? Vamos lá. Pegando o finalzinho da sua pergunta, com relação a essa situação, como eu disse, a Humanizar existe procedimentos operacionais padrões rigorosos que qualquer colaborador que houver um desvio de função, ele sofre as penalidades legais, podendo ser até uma justa causa. Quanto a como funciona, né? Eu quero trabalhar na Humanizar. O que eu preciso fazer? Existe uma triagem preliminar, onde que os candidatos encaminham os seus currículos para o nosso Departamento de Recursos Humanos. Depois, ele participa de um curso de formação que é junto com a SEDUC, que são instrutores, professores da SEDUC, que aí vai dar todo um panorama do sistema prisional, para mostrar onde que ele vai trabalhar, o que ele vai fazer, o que ele vai acompanhar. Então, o colaborador, quando ele está apto, depois que ele passa de todas as fases, aí ele está apto, ele sabe aonde exatamente ele vai trabalhar, porque existe um curso teórico, um curso prático, que após a validação do curso e também a SEAP, ela faz uma análise social de cada candidato, para ver se não tem nenhum parente, se não tem algum antecedente, alguma coisa. Após isso, ele é aprovado, aí ele começa a trabalhar na unidade prisional. Essa que é o trâmite, que dura em torno, salvo me engano, de 40 a 45 dias, o curso de formação, que é feito com a ESAP, Escola. Vocês, nesse período que trabalham, foi 2013, né, o primeiro contrato com o governo? Ou foi o PP, antes? salvo me engano, 2013, da UPP. Desde esse período, já houve fuga nos presídios em que a Humanizar... Sim, houve já algumas fugas no passado, não me recordo qual, mas toda a ocorrência que existe na unidade prisional, por exemplo, uma fuga, a SEAP, ela instaura um processo administrativo para apurar se houve irregularidade, imprudente e negligência, seja de colaboradores da Humanizar e seja de colaboradores do Estado. E aí, após isso, tem uma decisão se a empresa pode ser condenada ou não. No contrato, existem as cláusulas já pré-determinadas de multas, percentuais de multas, né? Seja de fuga, seja de morte, seja de inexecução parcial ou total do contrato. Já houve caso de punição da Humanizar nesse período? Todos os processos que nós temos em andamento, até o momento, nós ainda não temos nenhuma decisão transitada e julgada que julgou sem recurso para a empresa a pagar alguma multa. Algumas existem, estão em andamento, estão em discussão. O processo administrativo não é suficiente, então, para a Humanizar ser responsabilizar? Quando a SEAP instaura um processo administrativo, vai abrir o contraditório, né, respeitando os princípios legais, a empresa apresenta a defesa, o Estado apresenta suas considerações e aí depois chega-se numa conclusão, se a empresa é culpada ou não, isso em primeira instância. E aí existe a possibilidade da empresa recorrer para uma segunda instância administrativa, apresentando todas as provas e dependendo disso pode ter uma decisão favorável ou não. E até hoje nunca chegou até o a nenhuma momento decisão. Nós não temos nenhuma decisão transitada em julgado, assim, finalizada. A Humanizar foi condenada, tem que pagar, e nós não recorremos e estamos pagando ou devendo alguma coisa nesse sentido. Isso ocorre também, por exemplo, quando se faz uma revista e encontra armas e outras coisas. Por exemplo, existe uma revista geral o policiamento aí da PM, seja do Exército, localizou armas ou produtos ilícitos. É aberto um processo administrativo para apurar aonde que houve a falha. Aqui nos números da Humanizar, o senhor já citou, foram 12.937 dias de remissão por trabalho, estudo ou projeto dos presos. O senhor considera esse número satisfatório dentro do atual sistema? Muito satisfatório. Dentro do atual sistema carcerário, eu posso dizer que, assim, isso, inclusive, essa quantidade de dias é automaticamente uma redução do custo do Estado com relação aos reeducandos, né? Então, eu considero satisfatório, sim. Ok. Kleber, mais alguma pergunta? Não, acho que está bem esclarecida. Então, tudo bem. A gente encerra por aqui. Agradecemos ao André Caires, diretor jurídico e porta-voz da Humanizar. Muito obrigado pela sua participação e agradecemos também a audiência. Obrigado, agradeço aí a todos, agradeço aos meus colegas aqui e sempre estarei à disposição para a gente esclarecer o que for necessário. O Moisés Dutra está perguntando aqui. O Moisés Dutra estava assistindo a gente desde cedo, né?
quero fazer essa pergunta dele aqui. Ele está perguntando Claro. se algum funcionário da empresa já foi pego transgredindo e como isso aconteceu. Já foi? Sim, já existiu alguns casos de desvio de conduta. Não me recordo o detalhe de como foi, mas, como eu disse, a empresa tem os procedimentos rigorosos. Aplicou as penalidades legais e o funcionário foi desligado. Quantos já foram desligados? Sinceramente, assim, de cabeça, eu não tenho essa informação para te passar, não. Agora, essa informação que o senhor dá aqui de que nenhum processo foi concluído até hoje é de saltar os olhos, né? Não, eu entendo que não, porque o processo, existem os princípios legais que a gente tem que respeitar, o contraditório, a ampla defesa. Então, o Estado, ele instaura, a gente apresenta a defesa e existe um rito. Hoje existe uma lei complementar que regulamenta o processo administrativo. Então, qualquer desvio é nulidade. De 2013 para cá, claro que pode ser que não tenha ocorrido nenhum problema. Desde o início, em ou 2013, meio. mas considerando que desde 2013 há contrato, a gente tem 5 anos já, então daqui a pouco prescreve. Existem, como disse, né, a gente respeita, o Estado ele faz a parte dele respeitando o princípio do contraditório, porque se ele atropelar e não respeitar a própria legislação que regulamenta, aí ele vai fazer o trabalho dele e lá na frente pode até ser considerado nulo. Então é melhor você ter uma cautela, fazer o processo seguir da forma correta, do que a gente ter um problema mais na frente aí de uma nulidade. A cautela é sempre boa, mas a morosidade é um problema. O senhor não concorda? Assim, eu falo pela humanidade, né? Então, internamente nós temos nosso procedimento, o Estado tem o procedimento dele, enfim, cada um, não vou entrar na seara de um ou de outro. Ok, tudo bem. Tá? Então a gente agradece a presença do André Caires e encerramos aqui a nossa live. Obrigado, Kleber, também pela participação. Agradeço.